distinção entre Demócrito e Epicuro. Claro que isso já se tornou lugar comum reconhecer que toda a história da filosofia, e aqui não só filosofia, eu como historiador posso falar no caso da história, é feita à luz de uma filosofia que a sustenta. Eu como historiador, o conhecimento histórico que eu produzo depende da minha própria concepção do processo histórico. E também da própria disciplina histórica. A mesma coisa, isso implica critérios de seleção, valoração, encadeamento de dados, textos, depoimentos. Foi o que interessou ser destacado pelo Marx exatamente essas diferenças. Mas se ele exagerou na distinção, não que elas não existam, conviria talvez apontar possíveis razões para esse exagero. Para um intelectual francês chamado Jean-Marc Gabaldi, ele coloca que Marx está inteiramente voltado para o problema da crítica da religião. Essa seria a explicação. Trata-se de um Marx que exalta Prometeu lá, o mito lá do fogo, o rebelde que concede aos homens o fogo da libertação. Um Marx que por isso mesmo só pode identificar-se com Epicuro, em quem encontra um tipo de materialismo capaz de levar à liberdade que sempre principia pela rejeição dos absolutos, transcendentes e aterrorizadores. Marx foi a Epicuro porque os temas do materialismo, da liberdade e da antirreligiosidade fervilhavam em seu ambiente cultural. Ao escrever a tese sobre os materialistas antigos, Marx reconhece que a liberdade alcançada no epicurismo é aquela possível numa filosofia da autoconsciência, uma liberdade somente interior. Para esse outro filósofo francês que eu já citei, Denis Diderot, no que se refere ao método científico e ao conteúdo objetivo, o Denis Diderot vai mitigar um pouco essa questão das diferenças e vai procurar tentar pôr as coisas no lugar. No que se refere ao método científico e ao conteúdo objetivo, Marx defenderia Demócrito e manteria firmemente sua concordância com uma doutrina cujo conteúdo é validado racionalmente, quanto ao método científico e ao conteúdo objetivo. Mas, no plano da atitude subjetiva, da forma subjetiva, ele está, Marx, resolutamente ao lado de Epicuro. Segundo o Denis Diderot, vai ser exatamente esse equilíbrio, essa dualidade na atitude do Marx, é onde vai estar a matriz de toda a sua obra posterior. Eu vou caminhando já para a parte final da exposição e passaria agora não mais a falar sobre propriamente o conteúdo da tese de Marx, mas as suas, digamos, repercussões, interpretações, apropriações. Ou seja, a pergunta é: qual o papel e o alcance da tese de Marx no primeiro momento no conjunto da sua obra posterior? O que representou esse trabalho, essa tese, nos desdobramentos do pensamento não só filosófico de Marx? Eu tentei aqui fazer um levantamento de possíveis, enfim, uma compilação de interpretações dessa obra. O que a gente chega à conclusão é que não há um consenso entre os comentadores e críticos da obra de Marx sobre a definição desse papel
e do alcance desse texto no conjunto da obra marxiana. Nós vamos ver posições as mais diversas. Para alguns, tentando aqui fazer uma síntese, Marx assinala o momento inicial de construção da ideia de materialismo dialético. O contato com os filósofos atomistas da antiguidade serviria para sedimentar em Marx a recusa aos idealismos da filosofia. Quer dizer, seriam aqueles que vão ver nessa obra o germe da ideia do materialismo dialético de Marx. Outro grupo vão ver nesse texto uma forte influência hegeliana e, sobretudo a partir do momento em que há essa virada no pensamento de Marx a respeito do hegelianismo, ao destacar essa influência hegeliana, vão alguns restringir a importância desse trabalho, dessa tese, porque ela não teria já muita relevância no quadro das ideias do Marx já maduro. Essa seria uma outra posição. Outros estudos têm proposto que tal restrição seja estendida a todos os chamados textos da juventude de Marx. Aliás, essa aqui é uma grande polêmica. A análise, consideração, interpretação dos chamados textos da juventude de Marx. Alguns os veem com restrição, sob o argumento de que procurar identificar nos textos do jovem Marx os lampejos e os germes de uma teoria que somente se consolidaria décadas depois é um procedimento equivocado, não só equivocado, infrutífero. Aí me parece que esse é o grande problema. As determinações do presente e do contexto de quem faz a interpretação, de quem faz a análise. É muito difícil, pelo pouco ou pelo muito que vocês conheçam e pelas referências que tenham acerca de Marx e do marxismo, vocês se depararem com uma obra de Marx, ainda que com essa ressalva, um texto de juventude, mas sem que essa sua análise e interpretação esteja influenciada, marcada por tudo que veio depois. É muito difícil, essa é uma grande tentação, né? Eu me lembro, há pouco tempo passou um filme, Diário de Motocicleta, sobre o Ernesto Guevara. Aí é que está, não é o Che. E é isso que eu ia dizer. Na verdade, toda a história do filme é o quê? É a história de um jovem argentino, suas aventuras, claro que isso tem, mas e termina antes dele se tornar o Che. Agora eu pergunto, é ou não é difícil a gente ir para assistir o filme desvinculando a imagem que nós já temos, né, do Che na cadeira? É muito difícil. Então, da mesma maneira, nós já temos inúmeras referências sobre Marx, sobre o marxismo, inúmeras interpretações, inúmeras concepções. Agora, e sobretudo quando se fala de marxismo, depois o Silvio pode aqui complementar, marxismo, que numa perspectiva ampla deve ser entendido como uma teoria que vai além dos próprios escritos do próprio Marx.